Boa noite, meus senhores. Olá, olá, Barbinha, Ritinha, Filipa, Rita, Jorge, a avó Odete, que privilégio. É tão bom, não é, avó Odete, podermos ver os nossos entes queridos aqui pela internet. Bem-vindo a todos. Hoje a entrevista é com o nosso Diogo Brás. Deixa-me ver se eu encontro aqui o Diogo. São 6 da manhã. São 6 da manhã na Austrália, neste momento, para quem não sabe. Nós estamos a fazer um direto especial. Este direto foi pedido pelo Diogo para ser esta hora, porque na Austrália são 6 da manhã. Segundo o Diogo, é a hora mais bonita para nós vermos a Austrália. E ele vai partilhar. Eu acho que o Diogo, será que ele está aqui? Ou foi para... Ai, esta tecnologia. Liliana, vou-te colocar na minha lista dos próximos entrevistados para falarmos da missão Santo Tomé, que eu acho que era uma coisa muito bonita. Bom, para nós chamarmos um convidado, não sei se sabem, esse convidado tem que estar em direto e, portanto, não sei onde é que o meu Dioguito está. Ele estava a dizer que estava online, mas... Ahá! Assim, será que está a dar um efeito? Alô? Epá, é que está bem. Cortaste de cabelo? Não, Cortaste de não. cabelo? Ai não, parecia que estava cortado. Então, bom dia. Bom dia, boa noite, não é? Olha, mais um pouquinho e tu vês o pôr do sol. Foi mesmo, quando eu vim para o local onde estou agora, ainda estava aqui o pôr do sol. Está Foi bem ótimo. pouco. Mas sabes que aqui Aqui, está estranhíssimo o tempo, porque ontem estava um imenso calor, mesmo muito calor, parecia que estava em pois pleno agosto. eu ouvi dizer que estavam quase 30 graus, não foi? Sim, e hoje está muito frio e a chover. Imagina, a loucura. Aqui o frio começou esta semana, portanto, aqui o mês de julho e agosto são os meses frios. Agora devíamos estar tipo no outono e eu, há uma semana atrás, estava exatamente aqui sem t-shirt. Hoje Sério. estou com um casaquinho. Olha, eu vinha combinar contigo, olha. Eu vou assim, um ar desportivo. E então, como é que é? Como é que estás aí? Então, eu estou muito Então tenho bem. que te apresentar na primeira, Diogo Brás. Você nasceu no mesmo dia que eu, é uma grande responsabilidade. É Dia verdade. 2 de junho. E sabias que és o colaborador número 60, LX60? Sabias isso? Não devias Não saber. me lembrava, não me lembrava. Não sabias isso? És o colaborador número 60. E, curiosamente, não tenho aqui nenhuma ficha tua. Na altura nós não fazíamos. E estás como inativo. E estudaste na escola Superior de Turismo, não é? De Estoril. O curso é Eventos e Certo? Animação Turística, não é? Gestão de lazer e animação turística. A gestão de lazer tem a ver contigo, não é? É Olha, verdade, entretanto, é verdade. já temos aqui muita gente que tu conheces. Tens aqui um senhor chamado Fernando, Sim. deves conhecer muito bem. Tens aqui uma senhora que é a avó Odete. A tua avózinha está a ver, sabias? Foi. A Tem avó que deve ser. ser muitos segredos. E tens Ela a nossa Marina. aqui no meu fecheiro, Odete é a fã número 1. Olha, está o Pedrito a dizer, tens que levar a Bitrust para a Austrália. Pois é. Ora aí. Olha, então falando um bocadinho da Austrália, porque é que tu pediste para fazer o direto a esta hora? O que é que tem de especial? Já que eu estou num sítio tão distante, eu poderia, ou seja, onde eu estou neste momento é a realização um bocadinho de um sonho. Se eu mostrar esta zona onde eu estou, Uau! isto é literalmente 3 minutos da minha casa, portanto eu até posso mostrar onde eu vivo. E esta água está a 25 graus, não é como a portuguesa. Aqui a água está mais quente do que cá fora neste momento. E
E eu decidi fazer esta hora porque se eu tivesse enfiado dentro de casa, se calhar não dava para mostrar o que eu acho que é quase uma dádiva e um alcançar de um sonho, porque eu já há muitos anos, e se calhar já entramos um bocadinho mais nisso, sempre pensei muito no valor do trabalho relativamente ao lazer. Portanto, acho que é muito importante encontrar esse equilíbrio. E, obviamente, cada pessoa tem a sua interpretação daquilo que é a importância do lazer e do trabalho para ela. E aqui, vou mostrar, a minha casa é ali. É aquele prédio ali abaixo. Gira. E pronto, se eu atravessar a estrada, eu estou na praia. Portanto, eu decidi, acho que fazer esta hora era interessante por causa disto, principalmente. Porque se eu estivesse em casa, se calhar não dava para ter uma imagem. E agora com o nascer do sol, e é engraçado porque aqui, com o nascer do sol, culturalmente há muita gente na rua. Em Portugal eu acho que as coisas começam ali às 9, 10. E aqui culturalmente há imensa gente aqui no parque em baixo a fazer exercício. Tu acordas a que horas? Em média? Eu acordo normalmente às 7, sem despertador. Sim. Porque há sempre uma tendência quase psicológica de eu me deitar às 10 da noite. Porque normalmente as pessoas aqui deitam-se às 8, 9, se calhar. Ah, é? Que gira. É, estou aqui o quase jantar. australiana, estou-me a preparar. Eu deito-me às 9h30, 10. Ando a tentar acordar 6h30, 7. Mais um pouco Pois, já exato. dá para... É Olha, verdade. mas e depois começas a trabalhar a que horas? Às 9 ou mais cedo? Aqui é engraçado porque as pessoas vivem o amanhecer, portanto vivem das 5h30 até às 8 da manhã e o trabalho em geral começa entre as 8 e as 9, tal como a escola. A diferença é que quando saem à noite não há tantas atividades pós-laboral. As atividades normalmente são muito de manhã. Obviamente que há algumas, mas em geral às 8 da noite já não há trânsito nenhum. A cidade fica quase deserta a essa hora, já é hora de deitar. Mas se calhar estás a tocar num ponto interessante que é, se calhar existe tanta qualidade de vida aí, porque a própria sociedade tem hábitos, não é? Em que permite ter um desporto mais cedo, ter uma atividade profissional, mas depois também não se deitam tarde, nem chegam tarde a casa, nem apanham tanto trânsito, não é? Não sei, não é também a própria cultura? E eu acho que também é a valorização do dia, porque quando nós acordamos às 9 da manhã, normalmente, eu acho que a maioria das pessoas, quando eu chego a Portugal, acorda por volta dessa hora, 9, depois começa-se a reuniões e assim às 10 da manhã. Obviamente que há algumas exceções, mas é o que eu noto de diferença, é uma hora quase de diferença. Já existem 3 horas de sol que não foram aproveitados, entre aspas, porque eu não vejo muita gente a acordar às 6 da manhã aqui, como o parque está cheio neste momento. Aqui parece que é 7 da tarde, neste momento, se eu for ali abaixo ao parque. E eu acho que tem a ver, se calhar, com uma cultura já mais antiga em Portugal, se foi sempre chegando. Portanto, quando as notícias dão às 8 da noite, é normalmente a hora de jantar. E se essa é a hora de jantar, dá-se sempre mais, sei lá, 1 ou 2 horas depois para as pessoas se deitarem. Desculpa. E então, nesse aspecto, aqui eu noto que a cultura é de alguma forma pessoal que veio para aqui há 200 anos, mas que queria aproveitar a vida. Os ingleses e assim, principalmente. E quem queira aproveitar a vida, quer aproveitar este sol do início ao fim. É o que eu noto. Quer aproveitar às 6 da manhã, como depois se deita um bocadinho mais cedo. O sol aqui põe-se às 6 da tarde, mais ou menos. Portanto, temos aí... A minha cara de descontração. Meu... É o Diogo. Não te engasgues, Vitória. É o Diogo. É o Diogo que está na Austrália. Estás a ver aquilo na Austrália. Como é que está a dia na Austrália? São 6 da manhã, filha. Pronto, agora tens que me deixar falar com o Diogo. Ainda não tens de estudar que o planeta Terra é redondo. O planeta Terra é redondo. E traslada e roda à volta do Sol. Tens que ir ao mapa ver a Austrália.
Olha, mas qual é a nível, para além dessa questão do aproveitar o dia, fala-me um bocadinho de qual foi o teu percurso até chegar até aqui, não é? Porque as pessoas dizem, está bem, olha, foi uma sorte e ele sempre projetou, não foi nada assim, não é? Não, Porque tu tiraste o curso, não é? Depois, na claro, altura, eu até tinha falado contigo para ficares a trabalhar no escritório e tu é bem verdade. disseste, pá, eu acho, Sónia, eu acho que não sou a pessoa certa, mas eu tenho aqui a pessoa indicada para ti, que é a Marina Timóteo. E assim foi, não é? Exatamente, Vitória, é tu para verdade. fazer o direto, filho, não podes. Vitória, desculpa. Não queres falar, não podes falar. Ó, Vitória, eu vou agora dizer como é que eu cheguei aqui, que é para Olha, perceberes que eu apanhei 3 voos para chegar aqui. apanhou 3 voos para chegar à Austrália. Da última 24 vez, horas. porque entretanto aos outros... Desliga a luz, Miguel. Desculpem. Isto é o que dá estar a fazer. Eu acho que Desculpa que fica assim sem luz. Não sei. eu senti que ao longo do tempo em que eu fui estudando em Portugal, eu não pensava muito nas coisas, ou seja, pensava um pouco, mas se nós estivermos agarrados a um projeto de estudo num sítio, ainda por cima, antigamente era presencial, eu acho que hoje em dia já há muita gente a tirar cursos online, mas sendo presencial, eu tinha que estar em Lisboa, mais ou menos. E, portanto, tudo o que eu fazia à volta de Lisboa tentava ter, e tinha às vezes 5 projetos ao mesmo tempo, trabalhos aqui, trabalhos ali. Eu já dava aulas de ténis, na altura eu competi, e comecei a dar aulas de ténis com 18, 19 anos, a trabalhar na Trust e a fazer animações em festas de crianças também. Portanto, eu ia tendo alguns trabalhos, depois organizava também as Fizeste viagens. Alguns trabalhos de modelo também, não é? Também, depois fazia também viagens à neve, organizei várias viagens à neve, organizava festas, tanto de noite, e era relações públicas e assim, portanto, eu tinha uns 5 ou 6 trabalhos e aquilo tudo rodava. Eu nem tinha tempo para pensar em nada, era o dia a dia, era reunião aqui, reunião ali, depois apareceu a CV Filme entretanto, portanto aquilo era sempre a abrir. Pronto, para quem não sabe, a CV Filme, se calhar explicando, foi uma empresa pioneira, se calhar surgiu um bocadinho cedo demais, não é? Se fosse hoje, se calhar teria, não sei, funcionado melhor, não é? Acho que as pessoas estão mais preparadas, mas era uma empresa que ensinava as pessoas a transformar o currículo em vídeo, não é? E na altura foi das primeiras empresas a estar na Startup Lisboa, não é? Penso eu, não foi? Vocês chegaram a estar na Foi, Rua da Prata? nós abrimos não foi? Tu e a tua mãe, a Leonor? Sim, abrimos com a que é mais bem sucedida neste momento, é a Uniplaces. Nós abrimos, a Uniplaces, a Golf 19 e e a Mobit, que entretanto já não existe, mas fomos das primeiras empresas a lá entrar. A ZASC também lá estava, que a ZASC ainda continua. E entretanto, quando eu acabo a faculdade, é quando tudo começa a mudar, porque entretanto eu entro num projeto na Ericeira e fui viver para a Ericeira com a minha mãe, e tendo em conta que estávamos em plena crise, ali 2009 a 2011, em Portugal ainda estava bastante afetado, eu notava que as coisas não andavam como eu queria, ou seja, trabalho, eu sempre disse, em Portugal não falta trabalho, e eu acho que em lado nenhum falta trabalho, há muita coisa para fazer em muitos sítios. Agora, como somos recompensados pelo mesmo trabalho que fazemos, é que há diferença. Comparando com outros países, sim. Exatamente. Em diferentes áreas do mundo, pelo mesmo esforço aplicado, há diferentes recompensas. E aí é que me surgiu a ideia de, calma, que eu acho que ainda sou demasiado novo para achar o que quer que seja, se é melhor eu estar aqui ou noutro sítio. Então surgiu sempre aquela coisa de, será que eu consigo estar num sítio, fazer aquilo que quero e poupar o dinheiro que consigo e estar muito mais tranquilo? Porque realmente em Portugal a vida que eu tinha era muito acelerada. Havia muitas coisas. E eu sentia que precisava de um bocadinho mais de, vamos fazer uma pausa, vamos pensar um bocadinho mais se é realmente isso que eu quero. Porque eu não Mas, Diogo, desculpa, isso não coincidiu um bocadinho com aquela fase em que tiveste aquele acidente de carro? Não é? Porque houve uma altura, não foi? Tiveste um acidente de carro, atropelaram-te, não foi? Foi. Mas na altura foi atropelamento grave, não é? Tu viste, ok, atropelaram, a vida continua e não é um drama, digo eu, na tua cabeça. Mas, de facto, aquilo foi feio, não é? Porque tu ficaste...
sim, eu na altura aliás, foi em 2011 que eu abri com a minha mãe a CB Film no dia 5 de maio. E 5 foi de no dia, maio. e foi no dia 5 de 13 maio, é amanhã. é amanhã, 2011, portanto há 9 anos. E foi no dia 13 de maio, portanto sexta-feira 13, que eu fui atropelado. Foi logo no início do projeto. E fiquei 4 meses em recuperação. Pois. E eu depois cheguei a fazer, porque eu na altura fazia palestras com a CV Film e comecei a fazer um bocadinho de palestras de gestão do tempo e de prioridades, porque eu na altura eu pensava que era o super-homem, eu fazia tudo, porque eu tinha, nessa semana, se eu for a contar a minha agenda dessa semana, dormir era uma coisa que não existia. Eu achava que conseguia ir sair à noite e trabalhar e estudar, e sair à noite e trabalhar e estudar. Ou dormir poucas horas e não priorizava nada. Portanto, era sempre a abrir. E esse acidente deu-me um bocadinho mais de pensar, calma, se calhar o que as pessoas estão a passar agora aqui com a quarentena foi um pouco, eu estou a dizer agora em termos psicológicos, que é aquela coisa Sim, de psicológico. andamos sempre e não paramos. E eu acho que há muita gente que aproveita, é uma oportunidade única, que é sem se aleijar, está em casa e pode ter tempo para pensar em coisas e pesquisar Sim. coisas e ver coisas. E E pensar isso na vida e o que faz sentido, não é? foi o que me aconteceu um bocadinho na altura também. Portanto, isto foi no meu último ano da faculdade e deu-me esse tempo. E obviamente que eu na altura pensei bastante se era realmente ali que eu queria estar. E eu, acima de tudo, os meus hobbies, o que me mexia ao coração era eu poder ir para a praia e fazer skimming, que na altura eu fazia skimming, Sim. mais do que hoje. Hoje continuo a fazer surf e a estar Mas ligado hoje ao mar. surf. Fazes surf, E, não fazes e skimming, continuo, fazes continuo surf, é isso? com. É só porque eu não tenho a prancha de skimming aqui, mas já tenho Ah, ideias ok. de fazer uma marca ou de representar uma marca aqui para lançar o Ah, skimming, porque aqui não há skimming. E sério? então, é verdade, Se calhar é aqui a há tua milhares de oportunidade, pessoas, é verdade, não é? porque aqui há milhares de pessoas a fazer Que surf gira, e há poder de compra e não há ninguém a fazer skimming porque eu acho que ninguém promove, porque até há algumas ondas. que Por giro. isso, eu já tenho Se pensado calhar é uma criar um género oportunidade interessante. de uma comunidade. Já criei o Instagram do Skim Gold Coast e vamos ver do que é que dá. Olha, quem Porque é a Filipa deve ser tua fã, porque ela está, Filipa Rome, bora é, lá. é, é a Filipa Romeiras. Ela esteve aqui comigo, ela gostou muito da Pois, que cidade. ela... Foi. Ela esteve aqui 2 meses a viver, aliás, teve quase 5 meses, mas 2 meses a viver aqui em nossa casa. Um, e então ela ficou apaixonada por isto, mas teve que ir embora por causa do corona. Sabes uma curiosidade? Eu acredito, eu não sei se tu concordas comigo. Eu quando estava, quando é que foi? Foi na altura da faculdade. Tenho uma amiga dos meus pais que viveu aí na Austrália e ela tinha regressado a Portugal com as filhas e tinha deixado aí a casa. E eu estava na faculdade e estava a ponderar fazer um estágio pela ISEC e cheguei a ver a hipótese de ir para a Austrália fazer o estágio. A verdade é que todas as tentativas que eu fiz para sair do país e para viver, pá, nunca nada evoluiu. E isto para dizer, no caminho em que, como é que nós superamos os desafios, eu sinto muito que nós temos um caminho. E eu não sei se concordas, eu estava a dizer, acho que te conheço, sei lá, desde os 13 anos, talvez, não sei, eras Sim, muito por aí. miúdo, eras muito, Sim, muito novo. E a mim era mesmo curioso, porque tu sempre que participavas em jantares de empreendedorismo ou de networking que eu e a tua mãe, a Leonor, promovíamos ou estávamos, tu eras muito atento. E eras tão novo e fazias intervenções muito, muito engraçadas. Eu lembro como hoje, muito pertinentes, estás a ser para um miúdo, muito atento a tudo. Parecia que estavas ali a absorver as coisas todas que nós dizíamos, não é? E portanto, isto para dizer que se calhar o que fazes aí da tua vida, que tu foste encontrando pedras, não é? E depois como é que tu vais pegando nessas pedras e trilhando o caminho, não é? Porque tu não saíste de Portugal e foste logo para a Austrália. Não é? Houve alturas, certamente, que se calhar faltou-te dinheiro e disseste, e agora?
É mesmo por aqui? Ou para onde é que eu vou? Como é que tu geriste essa ansiedade, essa... É muita Eu, determinação, não? eu acho que há vários fatores aqui, de facto, que fazem diferença. Ahm, eu primeiro nessa parte de... Eu acho que em Portugal, de facto, não me faltavam nem recursos, nem contactos, nem trabalho, como eu dizia. Mas o que eu mais senti que me deu vontade de ir para fora foi o facto de eu ver que a maioria dos adultos, quando eu era criança, na altura, ou teenager, era o facto dos adultos se afastarem daquilo que realmente gostam. E mesmo em jantares da ANJE, ou jantares de conferência, ou o que quer que fosse, eu sentia que existia sempre uma vida de adulto que nenhuma criança sonharia, na verdade. Não sei se Sim, faço que giro. entender. Sim, Que sim, era, sim, acho curioso, que eu engraçado. absorvia e achava interessante que as pessoas falavam de vários temas que eu acho que são importantes para desenvolver uma sociedade, mas na verdade não era ali que eu queria estar, porque o que eu realmente gostava era depois de chegar à praia no dia a seguir, ou ir para um campeonato, ou viajar para o norte de Portugal ou para o sul, para campeonatos com os meus amigos e estar na praia o dia todo e fazer skimming. E isso, em Portugal, eu se calhar conseguia, se calhar, não sei, 20% do ano. E quando eu começo a crescer e a pensar mais e a pensar, será que eu me quero dedicar ao trabalho e ser apenas... Porque é isso que eu noto. Muitas das pessoas que são bem-sucedidas profissionalmente, são bem-sucedidas profissionalmente, mas depois têm falhas do lado pessoal. E o que eu mais admiro são as pessoas que conseguem o melhor equilíbrio entre, obviamente, o sucesso profissional e o sucesso pessoal. E esse sucesso pessoal significa que conseguem ter uma boa qualidade de vida no tempo livre. E esse foi o curso que eu tirei, Sim. que é como é que nós conseguimos tirar do nosso tempo livre a melhor qualidade de vida. E quando eu começo a analisar e a pensar cada vez mais, e portanto isso apanhou-me também na altura do acidente, que eu já estava a estudar isso, porque é que a maioria da Europa vai para Portugal, para a Espanha, para as Canárias, para as Baleares e Itália e todo o sul da Europa, vão 2 ou 3 semanas por ano e isso satisfaz essas pessoas. E eu não percebia bem se era isso que eu queria, se era estar no sítio que as pessoas lutam para 2 ou 3 semanas. Eu acho que queria estar nesse sítio o ano inteiro. E então, quando surge a oportunidade, na altura, eu estava na L'Oréal a fazer... Pois é o estágio, não é? Tu entraste era na altura com o Miguel Cristovinho, dos Dama, certo, não foi? certo. Certo? Foi. Foste tu e É, eles. Vocês tinham, o Miguel Cristovinho tinha feito entrevista na Bitrust em Lisboa, pá, aí umas semanas antes, e sim. depois, por coincidência, foram os Encontramos dois lá. selecionados no estágio da L'Oréal. E eu, Sim. quando eu sou selecionado para a segunda fase, eu disse logo que já não ia, porque eu, a meio do casting, ou daquela prova da manhã, eu recebo uma chamada das Canárias, aliás, de Espanha, de Madrid, a dizer que eu tinha uma oportunidade de trabalho nas Canárias como animador. E eu era entre a posição de Animador estágio de pago. marketing ou animador com tudo pago nas Canárias. E então foi a primeira vez que eu arranquei para as Canárias, com tudo pago, para fazer uma coisa que eu gostava. E que eu sempre gostei de desporto e eu sempre gostei de ser o macaquinho, o palhacinho na O escola. animador. Sim. Então, juntar um ao outro era o desafio de ter um sítio novo, não é? Descobrir um sítio novo. E eu não sabia, de facto, se ia gostar, como é que era o Bunda em si, como é que era tudo. E isso atraiu muito mais do que apenas o estágio na L'Oréal, que é uma empresa de renome. Se calhar, em termos empresariais, seria muito mais interessante. Mas, na verdade, em Escola. termos pessoais, Emocionais. eu precisava de sair, eu precisava de ver coisas. E à medida que comecei nesse hotel, primeiro, comecei a gostar muito do trabalho em si, porque o trabalho de animador tem muitas camadas que a maioria das pessoas não sabe, ou que não conhece tanto, e também sempre depende das pessoas que o fazem e que se dedicam. Isso é em relação a qualquer área, porque o mesmo trabalho pode ser feito de uma forma ou de outra, e isto para dizer que eu no trabalho de animação gostei muito da parte de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de línguas também, e de conhecimento de culturas, Cultural. porque quem se interessa, e eu de facto aparecia-me um finlandês e eu queria saber como é que diziam palavras e como é que
e como é que se vivia na Finlândia. Igualmente com alguém que vinha do outro lado qualquer, eu estava sempre curioso. Depois, a parte do desporto, eu conseguia aprender novos esportes, tal como petanca. Eu sou um profissional da petanca, atenção. Que é isso? Que é petanca? Que é petanca? É as balls, as French balls, é aquelas bolas que se mandam para uma bolinha mais pequena Ok. num corredor. Nós jogávamos isso nos hotéis. E por Nos isso... tempos livres, não é? No tempo Era, que tinham. era, não, nós jogávamos com os Da clientes. animação com os clientes, está bem, Claro, ok. claro. Exato. E depois toda a parte do espetáculo também, que eu sempre gostei de entrar em palco e fazer coisas, mas ali era também para dançar, para representar, para fazer coisas. Dança Eu do achava vento isso... estava incluída? Não, dança do Estava. vento. É Eu muito fiz típico. fiz muita dança do ventre. E por isso achei sempre muito interessante o que eu fui aprendendo ao longo dos anos com a animação. E dali, obviamente que eu queria sempre mais. Portanto, eu fiz um primeiro hotel, 6 meses, no sul de Lanzarote. E ao fim dos 6 meses eu digo assim, não, eu quero ir para o melhor hotel que existe. E fui para um dos melhores hotéis, por acaso estava na mesma ilha, em termos de animação, que é o H10 Lanzarote Gardens, que da cadeia da H10 está sempre em primeiro na animação para crianças e numa das 5 melhores de animação do mundo. E ali eu trabalhei muito mais, mas fui muito mais recompensado com tudo o que aprendi. E então eu chegava a trabalhar às vezes 6, 7 dias por semana, mas trabalhava com gosto. Para ti não era propriamente um trabalho, porque era algo que tu adoravas fazer, não é? Exato. E depois, obviamente, nós vivíamos no hotel, tínhamos o buffet do hotel, portanto podíamos comer à grande. E... não ter que cozinhar, nem tratar de logísticas. Exato. E para quem se sente, e eu sentia-me realmente livre nesse aspecto, que era, eu não tenho que cumprir nada, ou seja, há outra coisa aqui que muita gente, eu acho que tem essa dificuldade na vida, que é, acha que tem datas, ou tem metas para cumprir. Já estou muito velho, sou demasiado jovem para fazer algo. E nesse aspecto eu senti que eu não tinha nada, eu estava livre e simplesmente ia aproveitar aqueles momentos de aprender aquilo que tinha. E eu sabia que não ia estar ali para o resto da vida, mas que aquilo me ia significar alguma coisa na construção do meu futuro. Oh, Diogo, mas eu acho que tens aí algumas coisas, em resumo do que disseste, que eu acho que marcam muito, que é, por um lado, eu acho que tens uma mãe que sempre deu asas, não é? Não me recordo, eu acho que não é uma pessoa que te diga, não deves ir para o estrangeiro, não, deu-te asas. E acho que tu, por natureza, desde muito novo, tiveste um desapego e um desprendimento. Eu até diria, não sei se tu concordas comigo, se calhar por opção tua, agora confirma-me isso, se calhar tu, quando estavas nesse período, achaste que se calhar não valia a pena ou ter uma relação amorosa demasiado estável que te cortasse essa liberdade, não? Porque tu querias mesmo fazer uma coisa que adorasses na vida, não é? Pelo menos querias tentar, não é? Tipo, eu quero tentar, eu não quero nada que me limite isso, porque eu ainda quero experimentar, ainda não tentei, não é? Pelo lado familiar, sem dúvida que sinto que em relação a amigos, a pessoas que eu conheço, e para todos os pais, acho que ainda há e existem pais muito galinha nesse aspecto que cortam um bocadinho essas asas, e é verdade, e eu tive sorte que nunca tive que optar por uma pressão familiar de forma nenhuma. Portanto, a minha família sempre me deixou ao critério da minha escolha. E apesar da distância, hoje em dia estamos muito mais perto e isso é melhor. E a verdade é que as redes sociais e as formas de comunicação são ótimas. Faz uma grande diferença, porque eu lembro-me que quando saí em 2013, eu tive que comprar um tablet de 100 euros e eu não conseguia sequer, eu mandava e-mails e mandava o WhatsApp, acho que ainda não existia nessa altura, ou pelo menos eu não tinha. Portanto, eu mandava uns e-mails e o Skype prendia, era tipo, o Skype estava sempre ali, não dava muito bem.
Estão a perguntar se eu posso Estás dançar a em ver? direto. Já te digo. Este ano. Eu Acho que já vais vou ter, vais dançar. ter que terminar assim. Vais ter que... Já vou dançar. Eu já vou dançar. Sol está a nascer neste momento. Ah, Uau! e nesse aspecto tive muita sorte, é verdade. E então, e depois do lado das relações amorosas e de empreendimentos, é verdade que eu queria estar o mais livre possível durante essa fase da vida. E então nunca me apeguei muito nesse sentido de quero ser um pássaro livre, e se eu vou para a esquerda, vou para a esquerda, se eu vou para a direita amanhã, é para a direita amanhã. E isso aconteceu durante uns 6 anos, mais ou menos até agora, tem acontecido sempre. Eu lembro-me de pegar, portanto eu fazia temporadas, eu fiz a primeira temporada em Lanzarote, depois passei para outro hotel 1 ano, e por acaso eu estava a trabalhar por uma agência e de repente há um hotel pelo qual eu mando o currículo que me contrata. E foi a primeira vez que eu fui contratado diretamente por um hotel. Só para falar assim mais ou menos de números, nós ganhamos o dobro quando somos contratados diretamente por um hotel. Já a ganhar 700 euros e passa a ganhar mais ou menos 1200. Não, Porque... mas são mesmo esses valores? São mesmo esses valores? Não. São. Sério? Sim. Ui. Porque a agência tira dinheiro. Com os horários que vocês fazem? A agência, Sim. basicamente, Sim. tira dinheiro. O que nos dá é o alojamento. É a única diferença, é que nos dá alojamento. E eu com Ok, o e os hotel 1200 é sem alojamento? É sem alojamento. Mas pronto, não compensa, porque Sim. mesmo em termos contratuais e de taxas que nós damos para a reforma e etc., não compensa. E entretanto, depois dessa temporada, foi quando eu consegui logo diretamente ir para chefe de animação. Portanto, eu acabo uma aula de body pump e tenho uma entrevista também à última da hora para um hotel em Maiorca para ser chefe de animação. E isto foi ao fim de 3 hotéis e um ano e meio, 2 anos. 2 anos de animação. Eu tenho o convite para ser chefe de animação, que era desde sempre, pronto, o meu objetivo. E então, quando arranco como chefe de animação, foi, sem dúvida, dos projetos profissionais mais difíceis que eu tive. E então, aí E eu acho novo, não que é? foi Tu na quando altura ainda eras muito novo também, não é? sim, Eras um tinha líder, um 23, tinha coordenador, chefe 23 de ou 24. animação, mas tinhas 20 e tal anos. Não é? Ainda eras Era muito novo, 24, não é? acho que era 23 ou 24. O Tiago está a E, dizer para não fazer chorar, e porque ele esse, trabalhou contigo, não. O Tiago Chiote, o, está a dizer, o, não me faças o chorar. Chiote é um grande amigo. E o Lami também. O Dudu. Um, o, o Chiote, eu trabalhei com o Chiote também e trabalhámos juntos muitas vezes, mas em Portugal. Somos Ok. companheiros de animação do Festival Panda. O Panda é fixe. É fixe. Olha, e Diogo, mas depois, quando é que tu saíste de Espanha e como é que foi o percurso? Porque depois ainda decidiste vir uns tempos para Portugal, não foi? Essa E última depois ainda estiveste temporada de nos Estados Espanha Unidos, que eu acho que os Estados Unidos foi mesmo, pá, mochila nas costas e deixa ver, sei lá, foi. não? E depois Porque eu sentiste que não saí de era bem Estados Espanha, Unidos? foi um bocadinho. Porque o que me aconteceu foi, eu fiz a temporada, de animador, de chefe de animação, e como chefe de animação eu consegui guardar muito mais dinheiro do que anteriormente. E além disso, nessa fase, eu lembro-me que junho de 2015 foi o pior mês da minha vida. Por 2 razões. Primeiro, porque já não ia a Portugal há 1 ano e meio. E não vi ninguém. Portanto, ninguém da minha família veio ter comigo, nem eu vi nenhum amigo meu em momento algum. Portanto, a chegada, portanto, a temporada acaba em novembro. E eu lembro que junho é um mês de preparação de espetáculos, é um mês ainda um bocadinho antes da temporada alta, que há muito trabalho, e era o meu mês de fazer anos e etc. Então custou-me imenso esse mês de trabalho, porque eu tive que trabalhar todos os dias e a ensaiar, a fazer tudo, a preparar, como era chefe, tinha que preparar os programas, tinha que estar Pois. responsável pela equipa e tinha que estar sempre para cima. E então esse mês foi complicado.
Mas lembro que no final desse ano, dessa temporada, consegui juntar bastante dinheiro e disse, vou fazer uma pausa grande. E aí começaram as minhas pausas de desfrutar aquilo que eu tinha trabalhado. Portanto, eu trabalhei à volta de 2 anos e meio seguidos e comecei a tirar meses off, que era aquilo que eu precisava para me inspirar basicamente onde é que eu vou a seguir e o que é que eu faço. Então, eu vou para Moçambique visitar a minha mãe, estive lá 3 meses e depois perco-me pela Europa. Portanto, acho que saí pela Europa à volta de fevereiro. De comboio? Foste de comboio? Não, fui de avião ter com uma amiga minha a Chamonix, que estava lá, a Inês. Fui ter com ela a Chamonix para fazer snowboard. Depois, entretanto, amigos meus vão para Andorra e eu apanho um BlaBlaCar de Chamonix para Andorra. Aliás, apanhei 2. E em Andorra, no primeiro dia, eu tenho mais um género de um coronavírus, mais uma quarentenazinha. Foi quando eu parti as costas. Ixi. E esse foi o mais duro de todos. Porque eu, enquanto estava atropelado, eu ainda andava de muletas. Cheguei a ir a um festival, ao Small Summer Fest, de muletas. O da neve, não. O da neve eu tive que estar 3 meses deitado numa cama sem mexer. Portanto, essa foi a altura mais complicada em termos de pausa. Esse deu mesmo para pensar em mais coisas ainda. Mas isso, Então, na altura, quando isso te acontece, sei lá, tu pensas mesmo, alto, isto é sinal que eu tenho mesmo que parar e pensar, não é? Tipo, isto vai-me ajudar aqui a alinhar no meu percurso de vida, ou não, entras foi, em eu desespero? eu acho que por acaso sempre lidei bem. Acho que sempre lidei bem. Olha, desculpa, Ah, a Marta Miralles diz assim, tens de parar de dar dor de cabeças à tua mãe e à tua avó. Pois é. Agora já está Isto, calmo. Pronto, essa fase já passou, já passou. já passou. Esperemos que não haja mais nenhuma. Entretanto, no ano a Qualquer dia aos seguir, netos. eu refleti um bocado. Foi um erro meu. A maior parte dos acidentes que eu tive não tinham sido erros meus. Este foi. Um salto mal dado e eu aí repensei muito. E, obviamente, depois eu começo a ver as histórias todas de... Começo a ver as histórias todas de pessoas a partirem as costas e etc. Na neve. Muita gente a ficar paraplégica, quadraplégica. Portanto, havia histórias para dar e vender que eu li e que na altura só agradeci. Pensei, eu não sou muito crente num Deus, não é? Mas agradeci só pelo facto de estar em condições Vivo. para andar, porque eu sabia, não, em condições para andar, porque vivo eu ainda iria agradecer de qualquer maneira, mas eu tive muito poucos milímetros, entre aspas, ou literalmente, de ficar paraplégico. Por isso, basicamente, fico sempre feliz pelo facto de não ter ficado. E era isso que eu pensava. E então aproveitei essa altura para estudar mais design e código, porque eu acho que são 2 áreas que eu gosto e que conseguiria conciliar com qualquer outro futuro, que eu também não me via a ser animador num hotel a vida toda. Portanto, acho que eram 2 ferramentas que me poderiam ajudar no futuro. Entretanto, começo de novo, vou para um hotel, vou para o Hard Rock Hotel no final desse verão de recuperação, vou para o Hard Rock Hotel e volto no ano a seguir ao hotel onde tinha sido chefe, em que já correu muito melhor, já foi muito mais leve, primeiro porque tinha estado há menos tempo em Portugal e depois porque já tinha experiência e aí já consegui. Ao fim desse segundo ano como chefe, eu digo, ok, já tive a minha experiência como chefe de animação, sei o que é que significa, na altura tinha 26, 27, e eu decidi que era esta década, até mais ou menos aos 30, que eu ia descobrir, e eu ainda não tinha ido para alguns dos destinos que eu precisava. Os Estados Unidos estava já na cabeça há muitos anos, por várias razões. Primeiro, porque eu sou apaixonado por skiing, e na altura eu via filmes de Laguna Beach, e era em Laguna Beach que eu queria estar. E depois ouvi muitas coisas sobre a Califórnia,
e era sem dúvida a Califórnia que fazia mais o meu perfil. E lancei-me para os Estados Unidos, olha, vou para LA, LA tem tanto o lado de animação e de tudo o que é entertainment, e as ondas não estão assim tão longe. Portanto, Laguna fica a 1 hora, mais ou menos, de LA. Então fui para LA. E quando cheguei a LA, eu fui mesmo sem objetivo nenhum em concreto. Fui para ver se valia a pena. Porque o que eu fui pensando ao longo dos anos foi: eu quero dedicar a minha vida ou estar durante a minha vida num sítio, como eu já tinha dito inicialmente, onde durante os tempos livres eu possa aproveitar realmente sem ter que estar a pensar se está demasiado frio, se... Portanto, esse equilíbrio, as Canárias era muito bom. As Canárias têm água quente e têm boa vida e têm cultura europeia. Eu adorei viver lá. Mas em termos de crescimento, depois da parte de empreendedorismo, é curto. Não tem assim tanta saída. Existem poucos projetos assim giros ou coisas interessantes a acontecer nas Canárias nesse aspecto. São coisas Portanto, mais neste percurso, ó Diogo, na verdade há uma coisa que sempre tiveste a certeza, não é? Que era, tu gostas de skimming, gostas da animação, mas também gostas do empreendedorismo. Portanto, o empreendedorismo também tem que haver ali alguma forma que tu pode surgir uma ideia de negócio que tu queiras implementar, é isso? Teres um mercado muito mais dinâmico a ferver, não é? Com novas... Senão eu tinha para Cabo Verde e ficava em Cabo Verde, por exemplo. Não sei, estou a dizer. Mas sim, eu sempre tive, eu tenho várias ideias, eu tenho uma pasta no computador com ideias de negócio, que eu vou escrevendo. E sempre, obviamente, sempre tive essa ambição, criar algo meu e de poder ter um negócio. E cada vez estou mais convencido que não importa o tamanho do negócio, desde que ele seja bem sucedido. Não, acho que o que é mais interessante é que nos sintamos bem com o negócio em si, obviamente, com o percurso. E a diferença seria estar num sítio que eu realmente gostasse de estar, ou de estar a desenvolver um negócio num sítio onde eu nos dias livres olhava pela janela e dizia: epá, e agora onde é que eu vou? E por isso, a Califórnia estava lá há muitos anos, e quando eu arranquei para a Califórnia, aquilo que eu senti lá foram vários sentimentos. Foi uma montanha russa. Porque eu tento me sentir, quando cheguei à praia, a pessoa mais feliz do mundo, quando começava a conhecer mais pessoas, e a andar de autocarro, e a ver detalhes, e a observar, sentia-me mais triste. Porque em cada autocarro que eu entrava, as pessoas não têm o ar feliz. Havia um maluco. Eu já estive lá. Sim. Havia um maluco em cada autocarro que eu entrava. Não conheceste o Bushman? Não. O Bushman é um homem que meteu dois filhos a estudar na faculdade nos Estados Unidos, e a única coisa que faz é esconder-se num arbusto e assustar as pessoas. Ele está em São Francisco. Okay. É o Bushman. Mas tens muitos assim, eu compreendo, eu estás a dizer, no nível de sociedade, tu olhas e não sentes que é uma sociedade equilibrada, feliz. Não senti isso. Senti muita pobreza, muito... pessoas que vão atrás do sonho, que não se realiza e depois estão naquele regime de Os Estados desespero, Unidos é a total liberdade em todos os aspectos. E eu acho que tem que existir um equilíbrio. Eu acho que na Europa temos isso muito mais assente. E por acaso tenho ficado surpreendido com a Austrália. E já passamos agora à Austrália, mas só para fazer um resumo dos Estados Unidos. Não sei se sabes, mas temos 6 minutos. Aliás, 5. Está bem, então eu vou descansar. Senão vamos ter que desligar e voltar a ligar. O resumo dos Estados Unidos é de facto o que falámos, tem pouco equilíbrio e tem demasiada população, na minha opinião. Ou seja, já é overcrowded e overrated. Os Estados Unidos não é assim tão bom, nem para viver, para negócios possivelmente, mas... Sim. Não senti, qualidade de vida também. Eu não senti que queria ficar ali. Não, senti que foi uma fase gira de liberdade, mas não tinha ficado ali. E então eu saio dos Estados Unidos, vou diretamente para Moçambique para ver a minha mãe durante 2 meses. Estive em Moçambique 2 meses. Vou para a margem sul, em que abri uma empresa na altura com uns amigos meus, em que eu não era sócio, mas era gerente
que eles confiaram em mim, que foi a Steve. Sim. Foi uma temporada muito gira em Lisboa, que era as motas elétricas que mostram a cidade aos turistas e assim. E eu sabia já, e eu já tinha no plano há 2 ou 3 anos, que tinha que tirar o visto para vir para a Austrália. E então, para vir para a Austrália, isto vou tentar agora contar mais ou menos rápido, eu queria comprar um carro logo no início porque eu fiquei surpreendido que a Austrália é muito barata nesse aspecto. Eu comprei um carro por 600 euros e o carro era automático, com espaço e andava. E aqui há carro, a gasolina é 1 euro ou menos o litro. Agora neste momento está a 50 cêntimos. E eu disse, pá, eu para me mexer aqui preciso de um carro. A primeira semana o rapaz deixa-me à frente de um clube de ténis, o do carro, que mostrou o carro, e eu não quis aquele carro, mas ele deixa-me à frente de um clube de ténis. E eu entro pelo clube de ténis adentro e digo assim, vocês não precisam de ninguém para dar aulas? E eles, olha, não podes vir à tarde. Isto era meio-dia. E eu estava como estou agora, eu estava de Vans e com calções de ganga. E eles disseram assim, nós damos-te os ténis e damos-te os calções, damos tudo. Só tens é que voltar às 3h30. Então eu fiz ali um bocado de tempo entre o meio-dia e as 3, a ver ali um bocado da cidade. Voltei e comecei a dar aulas de ténis. Ao fim de 2 meses, eu para não ter despesas, eu estava a viver num hostel e a trabalhar nesse hostel. Fazia limpeza, recepção, etc. no hostel e eles pagavam-me o alojamento. Eu trabalhava 15 horas semanais no hostel. Fazia umas horas de aulas de ténis e já fazia umas cenas de jardinagem numa casa de uma senhora. Jardinagem? Entretanto, Uau. jardinagem e limpeza Já. na casa de uma senhora. E então, ao fim de 2 meses, eu pergunto aos treinadores de ténis se havia alguma possibilidade deles me aumentarem horas e assim, porque eles davam-me se calhar 10, 20 horas semanais. E eles disseram, não, mas existe um clube novo em Carrara, que era um sítio mais para o interior. É um clube novo, aquilo está a começar e talvez te deem mais horas e tal. E eu fui a esse clube e comecei nas colónias de férias de verão com as crianças e percebi que ali faltava muita coisa de animação. Principalmente em relação a festas de anos, eles ofereciam o produto de tens aqui uma sala, podes decorá-la e nós trazemos a comida e não há mais nada. E eu assim, não, isto não pode ser assim. Então eu montei um produto porque com o rapaz que está responsável pelo programa de crianças, tudo o que é relacionado com crianças ali no clube, ele disse, olha, faz o produto de festas de anos, eu não te consigo pagar muito, ele pagou-me 10 horas a primeira semana para eu desenvolver o projeto todo, eu trabalhei ali durante 3 semanas a full time para preparar o projeto, a fazer o produto concreto para vender festas de anos. E eu no dia 23 de março do ano passado tive a minha primeira festa de anos, organizada por mim, e antes haviam 4 festas por mês, mais ou menos, e eu num ano, ou seja, no ano 2019, consegui uma média de 6 festas por fim de semana. E então, basicamente, passou a ser um negócio fizemos 80 mil dólares só o ano passado, e obviamente eles me patrocinaram, ou seja, o clube patrocinou o meu visto. E então foi assim que eu contrato consegui... de trabalho, não é? Claro. Exatamente. Depois foi assim de um que eu diamante consegui... como tu, eles não te iam mandar embora, não é? Mas era um risco, pronto. E então neste momento... Mas lá está, tu tiveste a atitude certa, não é? Tu quiseste, como querias tanto ficar, tu estiveste disposto a arriscar, não é? E a provar que mereciam investir em ti, não é? Claro. Foi um bocadinho... Criaste obviamente, o lugar, não é? Exatamente, foi criar o lugar. E neste momento estou como gestor dos eventos, seja corporativos ou de festas ou de tudo, de festas de anos para adultos, para crianças, de casamentos, tudo, porque existe lá um espaço também bom. E então eu vou organizar a tua festa, Andréia. É só para... que é tudo em praia. E pronto, eu basicamente agora estou a construir de raiz um departamento de eventos que ali não estava organizado. Tudo o que é procedimentos, formas de fazer, de vender, de fazer a reserva da sala, tudo estou a fazer eu de início, portanto está a ser muito giro. Neste momento ainda estou a meio do processo, mas um dos principais produtos será o team building, que também sempre esteve associado a mim.
A ti, faz todo E sentido. agora, quando o Corona vier, a ideia é já começar a lançar team buildings para as empresas que elas estão a precisar de reanimar esta malta. Mas ainda não chegou aí, não há, o corona ainda não chegou, não se fala. Não, aqui já está a passar. Portanto, nós na Ah, última semana tivemos 6 ou 5 dias com 0 casos e 2 dias, ou um dia, aliás, um dia tivemos casos aqui na cidade e ontem houve 3 casos em Brisbane, que é a cidade a 1 hora daqui, mais próxima e a maior. Mas nós ativos são menos de 30 casos neste momento aqui. ok. Portanto, é muito pouco. E está a passar. Fomos todos afetados pelo corona em termos económicos igualmente, ou seja, está tudo parado. Mas em termos de casos não há muitos. Portanto, as coisas vão voltar em breve. Eu acredito que aqui dentro de um mês, mesmo a nível de eventos, desde que não se permita imigração, se as coisas estiverem controladas, acho que se consegue fazer eventos com pessoas. Eu vou ter já dia 18 de maio uma formação e eu já pus as mesas com as pessoas sentadas nas pontas das mesas para Com estarem a 2 1,5 m de metros. distância. Aí é 1,5 Exatamente. m, aqui são 2 metros Aqui de aqui é distância. 1,5 m, aqui é mais barato. E máscara, não é? Digo eu, devem ter que usar todos máscara. Pode ser um negócio também interessante. Por acaso, aqui não obrigam e não têm sido muito chatos, mas eu Não? acho Aqui que. sim, que é Pois, obrigatório agora. mas tem sido um bocadinho pela reação, porque se as coisas estivessem a ir para pior, é que eu sinto que a Europa estagnou ali numa média muito alta e aqui não. Aqui está a baixar. Portanto, nesse aspecto temos sorte. E por isso em breve esperemos que as coisas Ó corram Diogo, bem. consegues-me dizer tipo 2 ou 3 conselhos que podes deixar ou boas práticas para quem ainda não chegou à parte do concretização do sonho? Pensaste nisso? Pensei, eu tinha aqui coisas e entretanto. É assim, eu ultimamente, é verdade que eu não tenho lido muito, tenho ouvido muito mais podcasts porque consigo estar a fazer coisas e ouvir podcasts. E então já consumo muita coisa através de podcasts um, e menos de livros. Mas em termos de livros, há uns bons anos que eu não leio coisas tão inspiracionais e de líder, mas acho que a última que eu li foi o Monge e o Executivo, ou The Servant, do James Hunter. Sim. Li aqui não sei, há 2 ou 3 anos e acho que esse foi o último. De resto, tenho ouvido muita coisa. Tenho aqui o E o que é Maluco que Beleza. recomendas? Há algumas coisas de podcast do Maluco Beleza que eu gosto, que ele tem ali tipo coisas fora, algumas das pessoas que ele leva. Depois ouço muito também o Joe Rogan, que também tem alguns debates, tanto dentro da área da saúde, como de política e de desporto. E tenho achado interessante, mas isto é do lado político, se calhar muita gente não gosta, o Perguntar Não Ofende, também, do Daniel Oliveira. Sim. E tenho ouvido algumas coisas, principalmente para estar a par de Portugal, porque eu gosto sempre Pois, de é o que eu ver estou a ver. coisas. Estás a ver mais, estás a dar exemplos mais de coisas cá. Não há nada assim. Como eu agora estou a pensar em criar negócios em breve, digo, nos próximos 2 anos, Olha, tenho está aqui visto. uma senhora que te pode ajudar. M. Miralles, não sei se conheces. Ela acho que é especialista em planos de negócios, análise de Exatamente, investimento, rentabilidade. se calhar vou mandar vir de Portugal. SBI Consulting. Exatamente. E tenho visto o Shark Tank Australia no YouTube. Sim. Tenho visto quase todos. Espetacular. E tenho aprendido muito porque há sempre observações que eles fazem e eu, para o meu pitch, já estou preparado para os erros que eu não devo cometer. Espetacular. E depois, relativamente àquilo que eu gostava em termos de uma ferramenta que eu estive a pensar, é basicamente as pessoas porem num papel, ou escreverem, ou debaterem, ou pensarem realmente no valor das 24 horas, portanto, saber que 24 horas é igual para toda a gente, e isso é um valor igual, e no valor que o trabalho versus os hobbies e a qualidade de tempo que querem durante o tempo livre, o quão importante isso é. Eu neste momento
com a Rita, que é a minha companheira de vida neste momento, aqui na Austrália, temos feito exercícios, e um dos exercícios é pôr as várias categorias dentro do que é profissional e pessoal, seja a localização onde estamos, seja aquilo que é o hobby, seja... Ei, eu caí agora. Que é isto? Pontos industriais. E dentro dessas áreas, eu valorizo de 0 a 10, ponho um rating, em que não posso empatar nenhum dos números. Portanto, tenho que pôr um rating de se a localização onde eu estou é onde eu quero estar, ou quão importante é onde eu estou neste momento, a família, o amor, uns dentro da área pessoal e outros dentro da área profissional. Diogo, depois... posso lançar um desafio antes que Sim. tenho receio que isto termine? Tu estavas disposto a escrever um artigo para o blog da Bitrust com essa ferramenta? Sim, eu Que as posso mandar. Eu pessoas tenho o possam- Excel. sim, não é? Mandavas, Eu vou mandar os tópicos um todos. template, Eu tenho uau. um template. E, Isso é perfeito. e é engraçado, principalmente até com a pessoa que estamos, ou se temos alguém com quem vivemos e partilhamos o mundo, nesse aspecto é importante para perceber em que nível é que estamos. Porque às vezes nós não falamos sobre isso e não sequer pensamos muito detalhadamente, e o exercício é feito individualmente e depois discutido entre um e outro para percebermos de facto que nós estamos na mesma direção, ou se estamos E com a Rita isso tem resultado bem. Espetacular. Isto é bom sinal, é bom sinal. E depois, a parte disso é, depois de saber essas respostas, portanto, pensar realmente se o nosso work, hobby ou quality time é equilibrado ou não. Acho que o facto de planear uma solução ou mudar de vida, se for preciso, muita gente deixa ali naquela de para depois. Sim. Ou para... Eu acho que aí é a diferença entre o real querer ou não querer de cada um, não é? Mas eu acho que para as pessoas serem completas e quererem estar onde estão ou a fazerem o que querem no momento certo, têm que realmente pensar nisso e têm que realmente querer mudar. Se quiserem mudar, obviamente. Ou se estiverem bem, saber valorizar. Sim. E ao saber valorizar, vivem melhor com elas próprias, não é? E acho que lindo, que lindo. Olha, temos aqui pessoas a dizer que estão a agradecer estes minutos, não é? Foi espetacular. Mesmo. Fico contente. Não, foi mesmo bom, foi mesmo bom. E eu acho que há uma dúvida e quando há uma coisa que as pessoas não... Basta olharem para os teus olhos e veem que tu estás com um brilho bonito. E eu acho que quando nós convidamos o que nós chamamos de B-Stars, as estrelas B-Trust, para o programa, eu digo sempre para mandar uma fotografia em que as pessoas têm o sorriso mais bonito e onde os olhos brilham, não é? E eu acho que o importante é nós descobrirmos isso, que é, se nós não estamos com os olhos a brilhar, não é? O que é que nos faz falta? E não desistir, porque tu tiveste vários percalços pelo caminho, mas tiveste sempre a certeza de onde querias chegar. Enquanto não chegaste, não é? Não desististe. Até podias chegar à Austrália e chegar à conclusão que era tudo um sonho e não fazia sentido nenhum, não é? Mas acho que são aprendizagens fantásticas mesmo. É, e de facto a Austrália nesse aspecto, e isso acho que é outro tema que é um bocado difícil de falar, que é, obviamente que eu amo o meu país e as pessoas que vivem no meu país... Desculpa. Olá! Mas, de facto, o país em si é especial por várias razões, em termos geográficos, de história e de qualidade de vida que existe aqui, que não existem muitos. Porque eu, de facto, analisei literalmente os melhores 10 países, até antes de vir, os melhores 10 países do mundo. E nos 10 melhores está a Suíça, está o Luxemburgo, estão vários dessa camada, está a Suécia, estão os países nórdicos, mas o único que tem sol e calor é a Austrália. Não havia dúvidas.
não havia muita escolha, na verdade. Que giro. E é verdade que aqui a facilidade que existe, a empregabilidade, a prosperidade, a paz, o sossego e o espaço para formar são incríveis. Eu